Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Nos últimos dias, o mundo inteiro está acompanhando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Obviamente, todos estão perplexos, até porque estamos falando de uma guerra que gera mortes, pobreza, desespero, fome e uma infinidade de coisas ruins e desumanas. Assim como muitos países vizinhos, a Ucrânia e a Rússia têm uma relação de amor e ódio. Culturalmente, os dois países são extremamente parecidos, tanto que as duas nações tiveram origem no mesmo lugar, a Rússia de Kiev, berço tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Mas então, como foi a relação entre a Ucrânia e a Rússia até chegarmos no presente momento da guerra? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes. Os dois países têm uma herança compartilhada que remonta a mais de 1000 anos. Kiev, agora a capital da Ucrânia, era o centro do primeiro estado eslavo, a Rússia de Kiev, também chamada de Rus de Kiev. Por volta de 988, Vladimir I de Kiev, o monarca que até então era pagão, aceitou a fé cristã ortodoxa. Ele foi batizado na cidade de Quersoneso, na Crimeia. Por causa desse momento histórico, Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, declarou recentemente que russos e ucranianos são uma só nação. Na época do Rus de Kiev, o primeiro estado eslavo correspondia ao que hoje é a Belarus, Rússia e Ucrânia, e que se estende até o Mar Báltico. Existiam vários dialetos nessa região, mas no fim, os que permaneceram foram as línguas ucraniana, bielorrussa e russa. Apesar das origens serem parecidas, o destino da Ucrânia foi completamente diferente do destino da Rússia. Na verdade, podemos dizer que o destino da Ucrânia foi muito mais conturbado e sofrido. Nos últimos séculos, ela foi invadida várias vezes. Esteve sob domínio de muitos povos e foi o palco de diversos massacres. Por volta do século XIII, a Rússia de Kiev foi invadida por guerreiros mongóis. No século seguinte, foi a vez do território ser invadido entre o Grão-Principado de Moscou e o Grão-Ducado da Lituânia, que posteriormente se juntou à Polônia. Nessa invasão do século XIV, se aproveitaram do declínio do poder mongol para avançarem na região. Um território chamado Galícia dos Cárpato, localizado no oeste da Ucrânia, foi governado por um tempo pela dinastia dos Habsburgo, conhecida por estar à frente dos impérios austríaco e austro-húngaro. Por causa desse histórico, há uma enorme discrepância entre o oeste e o leste da Ucrânia. Muitos habitantes pertencem à Igreja Greco-Católica Ucraniana, enquanto outra parte é adepta a outras igrejas orientais católicas, que reconhecem o Papa como líder da igreja. A Crimeia também é uma área com uma história um tanto peculiar, já que teve laços com gregos, tártaros e esteve sob domínio otomano e russo. De forma resumida, a Ucrânia costumava ser terra de ninguém, ou melhor, terra de muita gente, já que muitos povos e culturas estiveram sob diversos domínios. Mas calma que a história ainda não acabou. Durante o século XVII, aconteceu uma guerra entre a comunidade polaco-lituana e o czarismo da Rússia. Para quem não sabe, o czarismo foi um sistema político que imperou no país que atualmente está invadindo a Ucrânia. Czar era o título que se dava ao imperador russo, o equivalente ao rei na monarquia. Essa guerra colocou uma região conhecida como margem esquerda da Ucrânia sob o controle da Rússia Imperial. Passados alguns anos, em 1764, para ser mais exato, Catarina a Grande, imperatriz russa, decidiu invadir terras ucranianas que eram dominadas pela Polônia. Absurdos foram feitos contra o povo e a cultura ucraniana. Para começar, iniciou-se uma espécie de russificação, em que proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana. A população também foi obrigada a mudar de religião, convertendo-se à fé ortodoxa russa. Podemos dizer
que o czarismo estava tentando assassinar a cultura ucraniana. Em contrapartida, originou-se uma onda de nacionalismo no oeste da Ucrânia, que passou do domínio da Polônia para o Império Austríaco. As pessoas se orgulhavam de serem chamados de ucranianos, pois essa era uma forma de honrarem o seu país e se diferenciarem dos russos. Com a chegada do século XX, a situação da Ucrânia ficou ainda mais complexa. Em 1917, aconteceu a Revolução Russa, que foi um período de conflitos que derrubou o czarismo e que levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Nessa época, a Rússia sofria com as consequências do fim da Primeira Guerra Mundial e havia uma enorme quantidade de operários e camponeses que trabalhavam muito e ganhavam pouco. A pressão do povo fez a monarquia russa renunciar e, por fim, surgiu a União Soviética, o primeiro país socialista do mundo. Certo. Mas onde é que a Ucrânia entra nessa história, hein? Bom, a União Soviética fez o que quis com a Ucrânia. Após muitos conflitos civis, a Ucrânia foi absorvida pela União Soviética em 1922. No começo da década de 1930, as políticas de Joseph Stalin fizeram surgir uma grande fome que matou milhões de ucranianos. Posteriormente, ele enviou russos para repovoar o leste da Ucrânia, muitos dos quais não falavam o idioma local e nem tinham relação com a região. Talvez essa fosse uma maneira de continuar o processo de russificação que tinha sido iniciado pelo czarismo. No final da Segunda Guerra Mundial, a parte ocidental da Ucrânia foi tomada por Joseph Stalin, mesma época em que foi constituída a República Socialista Soviética da Ucrânia. É interessante observar as consequências dessa divisão da Ucrânia. Por exemplo, como o leste do país ficou mais tempo sob domínio russo do que o oeste, as pessoas que vivem no leste apresentam uma relação mais forte com a Rússia e são propensas a apoiar líderes russos. Enquanto isso, o oeste do país, que passou séculos sob domínio de países como Polônia e o Império Austro-Húngaro, é propenso a apoiar políticos ocidentais. No geral, os habitantes orientais do país tendem a falar a língua russa e a praticar a religião ortodoxa, enquanto no Ocidente se fala mais ucraniano e a população é mais católica. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso. O enorme território foi dividido entre 15 repúblicas independentes, incluindo a Ucrânia. Na verdade, o país já tinha conseguido sua soberania em 1990, antes do fim da União Soviética. No dia 1º de dezembro de 1991, após um referendo que foi aprovado por 90% dos votos, o parlamento ucraniano finalmente declarou independência. A Ucrânia, então, passou a fazer parte da nova comunidade de estados independentes, juntamente com a Rússia e a Bielorrússia. Em 1997, um tratado com a Rússia estabeleceu a integridade das fronteiras ucranianas. Desde sua independência, a Ucrânia voltou seus olhos para a Europa e seu interesse em ingressar na OTAN, o que, obviamente, não agrada à Rússia. Em 2004, aconteceu na Ucrânia o que foi chamado de Revolução Laranja. Nessa ocasião, não houve um conflito entre Rússia e Ucrânia, mas uma polarização entre os ucranianos, entre quem era simpatizante pelo domínio imperial russo e soviético, os que achavam que tinham sido positivo para o país e os cidadãos que defendiam que todos esses fatos tinham sido uma tragédia. Na Revolução Laranja, muitos ucranianos protestaram contra o resultado da eleição presidencial. Eles diziam que a eleição havia sido fraudada e pediam uma maior integração com a Europa. Os protestos levaram a uma nova votação. Ainda assim, a instabilidade política do país continuou. Anos depois da independência, a Ucrânia enfrentou muitas dificuldades econômicas. Embora sua economia tenha melhorado no começo do século XXI, a crise econômica mundial, que surgiu em 2008, atingiu severamente o país. As tensões entre Ucrânia e Rússia ressurgiram com força em 2013.
devido a um histórico acordo político e comercial com a União Europeia. Depois que Viktor Yanukovych, então presidente da Ucrânia e considerado pró-Rússia, cancelou as negociações sob pressão russa, protestos violentos aconteceram em Kiev. O movimento de protesto em massa teve início em novembro de 2013 e resultou na derrubada do governo em fevereiro de 2014. Em março do mesmo ano, o que era temido por muitos ucranianos aconteceu. A Rússia anexou a Crimeia, uma península da Ucrânia, pela qual os russos diziam estar defendendo seus interesses e os dos cidadãos de língua russa. Ao mesmo tempo, forças russas começaram a mobilizar um levante separatista na região oriental ucraniana de Donbás, que resultou na declaração das repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, apoiadas e recentemente reconhecidas pela Rússia. Quanto à guerra atual, sobre esse conflito, você já deve saber muita coisa. Mas caso ainda esteja por fora do que está acontecendo, fizemos um vídeo explicando o porquê de uma guerra estar ocorrendo em pleno 2022. Esse foi o sangrento e conturbado histórico das relações entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que eu tenha sido claro em todas as minhas explicações. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!